Bom dia, nós somos o grupo 5 e nessa videoaula iremos falar sobre a absorção PSA e PSA. Bom, como sabemos, os processos de separação de misturas são extremamente frequentes e importantes nas indústrias químicas, pois geralmente estão presentes nas mais variadas etapas de produção e o domínio dessas operações são primordiais para não haver perdas na produção. Os processos de separação, como a absorção, são utilizados para separar o produto de interesse de uma mistura, remover impurezas e contaminantes das matérias-primas, eliminar poluentes e efluentes líquidos e gasosos, entre outros. Aqui temos alguns processos de separação e, como sabemos, a separação pode ser feita utilizando diferentes princípios. E são frequentemente pontos central de estudo, pois além de serem amplamente utilizados, são responsáveis por grande parte do custo final da produção, levantando enorme interesse por pesquisar processos alternativos mais econômicos, com menor custo energético e mais eficientes. Na absorção, o soluto de um fluido, o adsorvato, fica retido na superfície do sólido absorvente, devido a forças moleculares, sem ser incorporado ao volume do sólido. Na absorção, o soluto fluido para a superfície do absorvente até que este esteja saturado, ou seja, atingiu sua capacidade de saturação. E essa capacidade de saturação pode ser determinada pelos isotermos de absorção, que são curvas de capacidade de saturação do absorvente pela concentração de soluto na fase líquida, descrita na literatura por diversos modelos, como visto na disciplina. A capacidade de saturação do absorvente depende da sua área superficial, porosidade, natureza do absorvente, entre outros, e é identificado nas isotermas pelo momento em que a concentração de soluto na fase líquida permanece constante. Ou seja, o adsorvente não está mais absorvendo bem o soluto, como é possível ver aqui na isoterma, a parte que começa a ficar constante. Geralmente, quanto mais poroso o absorvente, maior sua área superficial e maior sua capacidade de absorção, podendo absorver grande parte do soluto antes de ter que realizar o processo de desorção. A desorção é o processo inverso à absorção, é a retirada de substância absorvida do sólido, para poder reutilizar o absorvente. E é dessa necessidade de regenerar o leite que surgiram os processos PSA e PSA. Lembrando que só é possível realizar a regeneração e usar PSA e PSA quando a absorção for física, pois a interação entre o adsorvato e o absorvente é mais fraca, geralmente por forças de Van der Waals ou eletrostáticas, não ocorrendo a modificação da estrutura e sendo possível realizar a regeneração do absorvente. A tecnologia de pressão modulada, ou PSA, Pressure Swing Adsorption, ela foi desenvolvida por Skarstrom em 1960 apenas para a purificação e retirada de umidade do ar. No entanto, somente na década de 80 esse processo ganhou aceitação comercial. Esse processo consiste em um processo de separação de misturas gasosas que utiliza de forma básica dois leitos, que são pressurizados e despressurizados alternadamente, utilizando os princípios de adsorção e desorção de forma cíclica. Cada leito funciona de forma alternada, com período de duração iguais. Esse processo é utilizado somente para a adsorção de gases, pois a pressão exerce pouco ou quase nenhum efeito sobre a adsorção de líquidos. As aplicações desse método incluem gases de secagem, purificação de hidrogênio e produção de oxigênio ou nitrogênio a partir do ar, dentre outras. Dessa forma, nessa etapa de adsorção PSA, vamos utilizar como exemplo essa técnica para separar do ar, que é o nosso adsorvato, o gás nitrogênio, que vai ser o nosso produto de interesse, do gás oxigênio, que será o nosso soluto. Resumindo, então, no processo de adsorção, representado nos dois leitos acima, o soluto, que é o oxigênio, representado pelas bolinhas pretas, é absorvido da corrente de alimentação, em alta pressão por um dado adsorvente. O adsorvente nessa figura são esses bastonetes, que irá reter o gás oxigênio do ar comprimido a alta pressão, para se obter o gás nitrogênio na parte superior do leito, que são as bolinhas azuis. Já na desorção, o oxigênio é expulso do adsorvente a baixa pressão, como representado nos dois leitos abaixo. Então, o oxigênio que estava no adsorvente é enviado para a atmosfera, já que se trata de um gás presente no ar. Para a aplicação da técnica PSA, é necessário que o sistema opere em ciclos.
Nesse ciclo ocorre primeiro a pressurização, em seguida começa a alimentação, que é o passo no qual a coluna faz a absorção. Depois ocorre a despressurização ou blow down e por último a purga. Na figura, a gente pode perceber que o azul mostra as válvulas que estão abertas, ou seja, que permitem a passagem de gás. Podemos perceber também a alimentação e o produto gerado. A coluna 1 da esquerda está com uma pressão mais alta que a coluna 2 da direita. O gás de alimentação que estamos considerando, o ar, é utilizado inicialmente na pressurização da coluna 1, e uma parte do efluente gasoso, rico em nitrogênio, que sai dessa coluna após realizar a absorção, retorna ao processo por purga, em uma direção contracorrente à alimentação da coluna 1, e vai para a coluna 2. Isso permite a regeneração do leito e que o processo trabalhe de forma contínua, ou seja, enquanto o leito 1 está sendo pressurizado e o adsorvente nesse leito vai sendo saturado, o leito 2, que consideramos que já está saturado, ele vai sendo despressurizado. Agora a gente vai falar cada etapa do ciclo de forma específica. A etapa de pressurização tem o objetivo de preparar a coluna para a adsorção, ou seja, a pressão do vaso ela é elevada até o nível da pressão de adsorção. A operação dessa etapa ela pode ser realizada de duas formas diferentes, com alimentação de gás nitrogênio na parte de cima da coluna, como é representado pela coluna da esquerda, como na parte inferior da coluna, com a alimentação do ar na parte de baixo. Durante a etapa de adsorção ou alimentação, o oxigênio fica ligado na fase sólida e, consequentemente, é removido da fase gasosa. A alimentação do vaso é feita pela parte inferior e o nitrogênio sai pela parte superior. Na etapa de alimentação, 3 regiões distintas são desenvolvidas dentro do leito absorvedor, representados na figura à direita. Próxima à entrada de alimentação, o leito está saturado com oxigênio, e a fase gasosa tem a composição de alimentação. Próxima à saída, o leito está livre de oxigênio, e a fase gasosa tem a composição de nitrogênio. A região entre a entrada e a saída da coluna é chamada de zona de transferência de massa, e é nessa zona que a adsorção ocorre. E a composição da fase gasosa varia rapidamente com a posição axial, ou seja, ao longo do leito, representando pelos tons avermelhados e amarelos nessas figuras. Na etapa de despressurização blow-down, é feita a redução da pressão da operação a fim de regenerar o leito saturado e o prepara para a etapa de purga. O oxigênio é então dessorvido para a fase gasosa, sendo removido do adsorvente. Nessa etapa, a coluna não é alimentada, porém a válvula da linha inferior à coluna é aberta para permitir que o gás contido na coluna escape para a atmosfera. Durante a etapa de purga ou desorção, o oxigênio é removido do leito e a coluna é regenerada. O gás com elevada pureza de nitrogênio alimenta a coluna pela parte superior. E o gás de purga, que arrasta o oxigênio do adsorvente, sai pela parte inferior em direção à atmosfera. Na etapa de promover a equalização, a pressão da coluna é reduzida, sendo aproveitada para elevar a pressão de outra coluna, que está na etapa de receber equalização. A etapa de receber equalização tem o intuito de elevar a pressão da coluna, recebendo o gás da coluna que está na etapa de promover a equalização. Tanto as etapas de alimentação como as etapas de purga representam menos de 50% do tempo do ciclo total. O tempo do ciclo para a PSA é curto, com duração de segundos e minutos, só que requer uma quantidade maior de adsorvente no leito para não saturar muito rápido. O período de duração de cada ciclo deve ser o menor possível, para evitar que o processo de fusão molecular seja demorado, e essa demora faz com que reduza a eficiência da transferência de massa e a eficiência do processo. Agora a gente vai mostrar o funcionamento do ciclo a partir das imagens, para a separação do nitrogênio do ar. A gente sabe que o ar atmosférico é composto de aproximadamente 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Na saída, a gente vai ter 99,5% do nitrogênio, o vaso A da esquerda e o vaso B da direita. Na primeira etapa,
O vaso A é pressurizado até a pressão máxima de trabalho, que nesse caso é 8 bar. O vaso B, como já explicado, já está saturado e vai se despressurizando e as moléculas de oxigênio vão sendo liberadas do adsorvente. No vaso B. Na segunda etapa, no vaso A, as moléculas de oxigênio são adsorvidas, enquanto moléculas de nitrogênio podem passar a partir da válvula B7 para a saída purificada do nitrogênio. Com o passar do tempo, o adsorvente ficará cada vez mais saturado com o oxigênio. Uma fração do nitrogênio purificado do vaso A será utilizada para purgar as moléculas de oxigênio que já estão saturadas no vaso B. Oxigênio e nitrogênio são liberados para a atmosfera. A etapa 3 é a etapa de equalização da pressão, tanto no vaso A como no vaso B. Isso dá pelo fechamento das válvulas V1, V5 e V7, e abertura das válvulas V3 e V6. O vaso A, que foi pressurizado a 8 bar, vai, nesse caso, diminuir para 4 bar. E o vaso B, que foi despressurizado, vai aumentar para 4 bar. As duas torres serão equalizadas com a mesma pressão, para economizar energia. A torre A está passando pela etapa de equalização, enquanto que a torre B está na etapa de receber a equalização. Depois da equalização, as válvulas V6 e V3 são fechadas e as válvulas 2 e 4 são abertas. Na quarta etapa, o vaso A é despressurizado até a pressão atmosférica de 1 bar e as moléculas de oxigênio contidas no vaso vão ser liberadas do adsorvente. O vaso B é pressurizado até 8 bar com ar de entrada. A alimentação entra pelo vaso B quando o vaso não está mais saturado. Na quinta etapa, uma fração do nitrogênio purificado do vaso B será usada para purgar as moléculas de oxigênio para fora da torre A para a atmosfera. No vaso B, as moléculas de oxigênio são absorvidas nesse vaso. E agora, o vaso B, que vai ficando cada vez mais saturado, que a partir da válvula V8, o nitrogênio pode sair do ciclo de forma purificada. Por fim, novamente, temos a equalização da pressão a 4 bar e o ciclo se reinicia. Na adsorção PSA, assim como qualquer outro processo de adsorção, o objetivo é o uso de um sólido para reter substâncias contidas dentro de líquidos ou gás. Nesse sentido, a adsorção PSA significa adsorção por oscilação de temperatura. Essa oscilação de temperatura acontece justamente porque essa adsorção é realizada em duas etapas. Uma etapa, a temperatura mais baixa, utilizando um adsorvedor, e a outra etapa, uma temperatura mais alta, usando o dessorvedor. O sistema de TSA típico consiste em duas colunas operando em paralelo leito fixo de forma cíclica, uma de adsorção e outra de desorção. Ou seja, quando o processo de adsorção ocorre em uma coluna, o leito da outra coluna é submetido à regeneração pelo processo de desorção, ou seja, retirada da substância absorvida de um sólido. Devido ao tempo para aquecer e esfriar as colunas, os tempos para a TSA são longos, requerendo horas ou dias para a operação acontecer. Esse tempo também vai depender muito da concentração do adsorvato, vai depender se o adsorvato estiver fortemente adsorvido ou se o adsorvente já está no ponto de saturar, do tamanho dos poros, enfim, da natureza da superfície sólida. Muitos fatores vão interferir no tempo de adsorção. Dessa forma, como a etapa de adsorção opera em baixas temperaturas e a etapa de desorção opera em altas temperaturas, o ciclo de adsorção PSA ele vai operar entre duas isotermas diferentes. A de cima é a isoterma de adsorção e a de baixo é a de desorção. Nós temos a etapa de pré-resfriamento, no qual a temperatura do leito de adsorção diminui sem que a quantidade absorvida seja alterada, representando, de acordo com essa figura, pela etapa 1-2. Assim, ciclicamente, a gente tem a etapa de pré-aquecimento, representado pela etapa 3-4, no qual o leito do reator é aquecido sem alterar a quantidade absorvida. Nessa figura, o passo 2-3 é a etapa de adsorção
realizado a temperaturas a menos, geralmente a temperatura ambiente, e o fase 4.1 é o processo de desorção realizado a temperaturas mais altas. Esse reator de desorção, ele é aquecido geralmente com uso de vapor quente, uso de gás purga, que é o caso mais comum, mas também pode ser utilizado serpentinas de aquecimento localizado nessa coluna de desorção. Percebemos que a quantidade absorvida, representada pela etapa 2, 3, vai aumentando até atingir o valor máximo, à medida que a absorção procede. E a quantidade absorvida atinge o menor valor conforme a absorção ocorre, diminuindo a quantidade máxima absorvida, ou seja, favorecendo a desorção. Observamos também com a figura o incremento da temperatura, o increase ali, da absorção para a desorção. Uma curiosidade também é que a energia exigida nas etapas de pré-resfriamento e pré-aquecimento contribui com mais de 40% da capacidade de absorção. Vale ressaltar aqui que, apesar da temperatura de desorção ela ser mais alta se comparado com a temperatura de absorção, essa temperatura ela não deve ser alta a ponto de causar qualquer tipo de deterioração no meu absorvente, sendo que estudos devem ser feitos para não ser ultrapassar a temperatura. De acordo com esse artigo aí, da referência, absorventes sólidos eles oferecem uma capacidade maior de captura e separação de gases em um espaço reduzido, como por exemplo as zeólitas, absorventes à base de óxidos metálicos, sílica mesoporosa e carvão ativado. Na etapa do funcionamento, que é um exemplo prático para TSA, supondo que é necessário absorver o CO2 em um gás de combustão, que é o adsorvado, por exemplo, e usando um absorvente sólido, nós temos o seguinte: a coluna da esquerda é o adsorvedor e a da direita é a do desorvedor. O adsorvente flui através do adsorvedor, geralmente de cima para baixo, enquanto absorve seletivamente o CO2 presente no gás de combustão. O gás de combustão ele é introduzido na parte inferior do adsorvedor. O CO2, juntamente com o adsorvente, após essa primeira etapa, é transportado da parte inferior do adsorvedor para o topo do desorvedor. Assim, o adsorvente com o adsorvado volta a fluir de cima para baixo. Devido ao aumento de temperatura da operação, que ocorre na coluna de desorção, o CO2 é liberado do adsorvente. Dessa forma, uma corrente de CO2 quase pura é obtida. Assim, o adsorvente é regenerado e transportado de volta do fundo do dissolvedor para o topo do absorvedor, repetindo o ciclo. A equação de Van 't Hoff relaciona a temperatura com as constantes de equilíbrio, a entalpia e a constante ideal dos gases. Nós temos a constante K1 de equilíbrio, a temperatura T1 e a constante de equilíbrio K2 em T2. Como a distorção é exotérmica, há uma diminuição nas constantes de equilíbrio à medida que a temperatura aumenta. Em temperaturas mais altas, se absorve menos e, consequentemente, se desorve mais. Como é possível perceber por esse slide que a técnica TSA ela é utilizada para diferentes aplicações, ressaltando aqui para concentrar fluxos de gás diluído ou também para recuperar componentes que são fortemente absorvidos. Os principais benefícios dos processos TSA e PSA, quando comparados a outras técnicas de separação, são a possibilidade de realizar uma melhor separação para misturas com baixa volatilidade relativa ou misturas azeotrópicas, que seriam difíceis de separar por destilação e teriam uma pureza limitada, menores custos de aquisição, instalação, consumo de energia e necessidade de refluxo do processo menores do que na destilação, extração e absorção. A
Agora eu vou mostrar uma comparação, né, entre os métodos PSA e PSA. Os processos PSA possuem como vantagem a boa regeneração do adsorvente com espécies fortemente absorvidas, enquanto os processos PSA são utilizados para espécies fracamente absorvidas, pois quando as espécies estão fortemente absorvidas, é necessário o uso de pressões muito baixas, até mesmo o vácuo, o que acarretaria um custo mais elevado. Outra vantagem do PSA é a obtenção de uma alta pureza do desorvato recuperado, enquanto no PSA o desorvato recuperado possui uma baixa pureza. Além disso, os processos PSA podem ser utilizados para gases e líquidos, enquanto os processos PSA são utilizados para gases. Porém, nos processos PSA, a oscilação da temperatura e a exposição a temperaturas mais elevadas podem causar o envelhecimento precoce do adsorvente. E também os ciclos não são tão rápidos quanto os ciclos do PSA, pois o aquecimento e o resfriamento são bem mais lentos do que a variação da pressão. E assim nós finalizamos nossa videoaula. Obrigada pela atenção.